Esse aqui é um sistema utilizado para gerar arquivos GIMP. Então, por essa planilha, a gente vai preencher com os dados iniciais, cadastros e movimentos para gerar o arquivo GIMP. Essa planilha tem a macro que ela gera o arquivo, porém não tem funções ou fórmulas para fazer cálculos, então aqui fica a critério. Se caso o analista ou o usuário quiser utilizar, criar fórmulas, funções, cálculos, ele tem total liberdade. Então aqui os dados iniciais a gente coloca um mês de validação. A finalidade, ele pode escolher aqui dentro dessa lista. O F, o CNPJ, aqui fica a critério se vai utilizar a pontuação ou não, mas caso não utilize, tem que tomar muito cuidado com o zero à esquerda. Então o ideal é que essa célula aqui esteja no formato de texto, porque isso vai evitar qualquer problema que estiver com zero à esquerda. Dessa forma aqui o Excel não vai ignorar o zero, então sem problema algum. O nome da empresa, preferência aqui sempre caixa alta. Aí a data inicial, no caso de datas a gente não pode esquecer a barra. E o final, aqui eu coloquei mês 5 na verdade. Aí o tipo, aqui também tem uma lista, aí eu coloco se vai ser a produção ou se é a homologação. Para quem não sabe, a homologação é para base de teste. Vou deixar aqui como produção. O nome fantasia. Aí os dados da empresa também, o endereço, rua, CEP. O código municipal. Aqui estou informando apenas dados fictícios, tá? O F, o nome do responsável, telefone, e-mail, e a data do credenciamento. Colocando os dados iniciais aqui, eu posso vir em cadastros. Aí aqui no cadastro, primeiro eu vou colocar os dados do cliente. Então aqui eu coloco o código do cliente. Esse código pode ser o próprio CNPJ, CPF ou uma sequência, fica a critério. Então aqui eu utilizei uma sequência, coloquei 1, 2, 3, 4, CPF ou CNPJ no caso, ou é um ou outro, o nome do cliente, o endereço do cliente, CEP, código municipal, UF e data de credenciamento. Digamos que eu tenha mais clientes, então eu posso vir aqui embaixo e ir colocando os próximos clientes. Eu não posso repetir o mesmo código. Aí aqui vou colocar o do CNPJ, colocar só um 2 no final aqui, cliente 2. E o endereço eu vou colocar o mesmo. Ok, os dados do cliente, então eu venho aqui em meio de captura. Aí aqui eu coloco um código, e eu repito esse código aqui no número lógico. Coloco aqui o tipo técnico, se é telefone, mobile, e-commerce, enfim. Deixei aqui como demais tecnologias. O termo, se é próprio ou é terceiros. E se tiver a marca, também posso colocar aqui. Então, aqui da mesma forma, posso preenchendo quantos meios de captura for utilizar, não repetindo o código e o número lógico aqui. Feito isso, se tiver instituição de parceiro, eu posso colocar nessa aba aqui. Eu registro 300. Se não tiver, não preciso me preocupar.
Basta só ter o cliente e o meio de captura, que é o registro 100 e o registro 200. Feito isso, posso vir aqui em movimento. Aí aqui em movimento funciona dessa forma, como eu vou explicar. Essa primeira coluna, as primeiras colunas de A a H, dizem respeito a um resumo mensal. E nesse resumo mensal, eu vou ter que ter filhos. Como funciona? Vai ter o resumo mensal. Dentro do resumo mensal, eu tenho que ter operações diárias. E dentro de operações diárias, eu tenho que ter operações de comprovante. Então, aqui olhando de trás para frente. Primeiro, eu tenho que ter as operações. As operações vão dar um total, que é esse total diário, que é esse valor aqui. Se eu pegar aqui e somar todos esses valores, vai ter que dar o mesmo valor total aqui. Lembrando que aqui não tem função, não tem fórmula, tem que digitar tudo isso. E esse é o total mensal, ou seja, vai somar todos os dias aqui. Então aqui que fica aquela questão, se o usuário tiver um pouco de conhecimento, quiser colocar fórmulas aqui, ele pode chegar aqui e colocar um soma C. E aí ele cria a função para que some apenas a coluna K. Mesma coisa a quantidade. Ele tem o total de quantidade aqui, ele pode criar uma função aqui para somar todas as quantidades. Aqui no valor, ele também pode criar uma fórmula para que some todos os valores aqui. E aí traga o valor total aqui. Aí falando um pouco sobre essas operações, aliás, vamos começar do início aqui. O código de parceiro, pode ser que ele tenha ou não, ele pode deixar em branco. O código do cliente, código de parceiro é se ele tiver informado aqui na instituição de parceiro. Se ele tiver informado aqui, logicamente ele precisa colocar o código dele aqui. Não foi meu caso, não tinha, então vamos para código de cliente. Código do cliente, eu informei aqui 1, 2, 3, 4 e o 2, 3, 4, 5. Então aqui eu só preciso colocar 1, 2, 3, 4 ou 2, 3, 4, 5, que aí ele já puxa os dados do cadastro. Aí aqui, esse indicação de COMEX, sim ou não. Stamp também, sim ou não. Aí a data inicial e data final. No caso é o mês de competência. Esse aqui é o que eu estou trabalhando, é o mês 5. Aí aquele valor total que eu informei, que é o total por esse cliente aqui no mês 5. E o total de quantidade que eu informei aqui em todos os dias. Aí aqui eu venho abrindo por dias, na operação diária. Tem as operações do dia 1º. Esse é o código de meio de captura que foi informado aqui. No caso é o PVD 19. Aí a data da operação, aqui a gente tem que seguir a lógica, seguir a sequência, começando do dia 1º em diante. O valor total, a quantidade e o CNPJ adquirido. Então aqui na operação de comprovantes, eu tenho que ter exatamente 19 lançamentos aqui. Se olhar aqui do 1 até o 19, porque aqui já diz respeito a outra data, então aqui tenho 9 lançamentos. Aqui é um código informado referente, vai constar lá no comprovante. Informação de indicação split, sim ou não. Aí aqui o código do bandeira. A data, a hora, ela precisa ser informada, mas aqui a gente também pode utilizar funções. Como aqui, se eu quiser utilizar a função, se eu não souber a hora exata e quiser deixar a hora do sistema, eu posso colocar aqui um igual agora.
Perdão, aqui é texto. Deixa eu pegar a funçãozinha aqui completa. É essa função aqui que eu vou utilizar. E aí ele já me puxa a hora atual do sistema. Ou, se tiver essas informações aqui, é só digitá-las. O valor, a natureza da operação, se é crédito, débito, boleto. Natureza, se é CNPJ ou CPF. Indicador de Pix, se for ter ou não. Dinâmico ou estático. E esse geo aqui é georreferenciamento. Deixa eu informá-lo aqui. Também não é um campo obrigatório, então se não tiver, posso ficar em branco. Depois de preencher todos os lançamentos, eu venho aqui em arquivo e mando gerar o meu arquivo. O tempo que ele leva para gerar esse arquivo é de acordo com a quantidade de lançamentos e da velocidade da máquina. Digamos que aqui eu tenho mais de 60 mil lançamentos, então pode ser que leve de 20 até 30 minutos. Aqui no meu caso ele não levou nem 3 segundos, porque eu tinha cerca de 1000 lançamentos. Aí eu dou o nome do arquivo, vou chamar ele de teste01 e dou um OK. Aí ele salva o arquivo para mim em download. Vou abrir aqui minha pasta de download. Então tá aqui o meu teste01. Vou abrir o meu teste aqui. Esse aqui são os meus lançamentos. Tem um totalizador lá no final de cada registro. Voltando aqui, os menus eles ficam em todas as abas para navegação, que nem no caso aqui eu vim para dados iniciais, que é a minha tela inicial, o cadastros, movimentos e os arquivos. Essa aqui é a versão 9, mas nós já temos também a versão 10 que está atualizada com a GIMP.